Ela tinha tudo, uma bela casa, um bom marido, um bom emprego, uma vida tranquila. Só que tudo mudou quando ela foi acusada de ter tirado a vida dos seus 2 filhos, ainda bebês. E o caso de hoje também é uma indicação da Bibiana, uma inscrita aqui do canal. Obrigada, Bibiana. O caso que eu trago hoje para vocês é sobre Sally Clark, conhecida como a pior mãe do mundo. Eu te convido a acompanhar comigo. Esse caso é conhecido também como a teoria das probabilidades. Por quê? Porque vai entrar nessa história um médico pesquisador e a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais à frente. Bem, a gente vai falar sobre Sally Clark, que nasceu Sally Lockyer em 1964 no Reino Unido. Filha de Frank Lockyer, respeitado na comunidade de Salisbury, na Inglaterra. O Frank Lockyer foi oficial da polícia de Wiltshire. Frank conheceu Jane Bond e em 1962 eles se casaram. 2 anos depois, em 64, eles tiveram a sua filha, Sally. Ela foi fazer faculdade e nesse meio tempo a mãe dela acabou ficando doente. Aí ela acabou fazendo o tratamento e conseguiu se recuperar. E a Sally terminou sua faculdade nesse tempo. A Sally se mudou para o sul de Londres, trabalhando. Ela foi entregar documentos em um escritório de advocacia e lá ela conheceu Stephen Clark, que viria a ser o seu marido. Eles acabaram se conhecendo melhor e começaram então a namorar. E ela apresentou o Stephen para os seus pais. Em 89, a sua mãe ficou doente novamente, só que dessa vez ela acabou não resistindo. E ainda segundo informações posteriores, neste momento, ali no leito de morte, a mãe dela disse que o Stephen era o homem perfeito para Sally se casar. E aí, pouco tempo depois, isso realmente acabou acontecendo. Eles foram de férias para a Itália e ele pediu a mão da Sally em casamento, que aceitou. E eles se casaram então em 21 de julho de 1990. Logo depois, Sally fez direito e começou então a advogar. Em 1993, eles se mudaram então para Cheshire, onde eles trabalharam juntos em um escritório de advocacia. Eles estavam bem na sua carreira, mas eles queriam esperar um pouquinho mais até ter um bebê, trazer um bebê ali para a família. O que aconteceu quando Sally tinha 32 anos? Em 22 de setembro, nasceu Christopher, o primeiro filho do casal, 2 semanas antes. Apesar de o peso um pouco abaixo, ele nasceu bem. Alguns meses depois, em dezembro, o Stephen tinha uma reunião a trabalho em Londres e a Sally resolveu ir para lá também, junto com o bebê, para apresentar para os seus amigos. E lá eles ficaram em um hotel. E depois a Sally saiu com seus amigos e o Christopher ficou no hotel com o pai. Só que em um momento o Stephen percebeu que o bebê, o Christopher, estava sangrando pelo nariz e estava com dificuldade de respirar, o que fez ele chamar a emergência rapidamente e eles vieram atender a ocorrência. Ele foi atendido, o bebê se recuperou, só que o Stephen continuou preocupado e foi falar com o médico do hotel, que falou para ele que não tinha nada mais grave, só que se ele continuasse preocupado, quisesse se tranquilizar mesmo, que ele fosse então no hospital, para ver, lá com os médicos do hospital, o bebê, para dar uma olhada no bebê. Só que nesse meio tempo a Sally chegou e ele contou o que aconteceu com o bebê e ela disse que quando ela era pequena ela também tinha isso, Isso tinha acontecido com ela também. E aí o Stephen se tranquilizou e ficou tudo por isso mesmo e eles continuaram ali, não foram para o hospital. Só que eles iam ficar de olho no bebê. Aí o pior estava por vir. Só que em 13 de dezembro de 1996, Sally estava em casa sozinha com o bebê. O Stephen tinha ficado numa festa no trabalho, depois do trabalho, e ia ficar até um pouquinho mais tarde. A Sally estava sozinha com o bebê e tinha ido tomar banho. Quando ela voltou para o quarto, que ela tinha deixado o bebê ali, ela percebeu que ele estava diferente, ele estava sem respirar direito, e estava ficando pálido. E aí ela ligou para a emergência imediatamente. Só que ela estava tão apavorada que ela não conseguiu seguir as orientações do atendente. E aí ela começou a se desesperar mais ainda. E aí existe a questão da chave da casa, que ela não encontrava. Nesse meio tempo que ela pegou o bebê lá de cima, ela desceu as escadas para esperar os bombeiros chegarem enquanto ela estava segurando o bebê. Ela estava procurando a chave e não estava encontrando. E isso os bombeiros chegaram. Só que eles não conseguiam entrar em casa porque ela não estava encontrando a chave. E, segundo informações, a porta, a outra porta estava com problemas. Então não tinha como eles entrarem na casa. E aí ela lembrou que tinha uma chave reserva no vizinho. E aí eles foram lá buscar a chave reserva. E isso tudo no meio daquele desespero dela com o bebê ali. E eles voltaram e ela gritava lá dentro tentando, resolver aquilo de alguma forma e ajudar o bebê, salvar o filho dela. E eles
tentando de fora também, até que eles chegaram com a chave e ela gritava lá dentro que tinha perdido o bebê, que ele tinha morrido. Até que eles conseguiram entrar, eles chegaram a atender o bebê na mesa da cozinha, fazer o processo ali de reanimação. Não estavam conseguindo, tentaram, dentro da ambulância de novo, não conseguiram e levaram para o hospital. E nisso eles foram tentando e levaram ela junto também. Eu imagino o desespero, que eles estavam tentando trazer à vida esse bebezinho. E lá dentro do hospital os funcionários disseram que ela estava gritando e chorando desesperada, pedindo para salvarem o bebê dela. Até que uma funcionária ali do hotel ligou para o Stephen, pediu para ele ir até lá, porque a Sally, a esposa dele, estava precisando dele. E aí quando ele chegou, eles levaram ele para uma salinha lá e deram a informação de que o bebezinho dele, o Christopher, não tinha resistido. E aí um pouco depois das 10 da noite, o Christopher foi então declarado morto. Eles encontraram algumas fraturas no bebê, hematomas, que foi aí pelo processo de reanimação, segundo a autópsia. E também foi descoberta uma infecção no trato respiratório e ainda síndrome da morte súbita infantil, que foi essa a causa da morte, dada pelos especialistas. Christopher Clark foi enterrado em 22 de dezembro daquele ano e ele acabou sendo cremado. A Sally, ela tratava a sua depressão pós-parto. Então ela já estava mal depois da morte do bebê, ela se afundou um pouco mais na sua doença. Passado um tempo, em maio de 1997, a Sally descobre que está grávida de novo. Apesar da felicidade, ela também ficou um pouco apreensiva pelo que tinha acontecido com o Christopher. Porém, ela ficou feliz. A gravidez de Sally transcorreu tranquilamente, até que 3 semanas mais ou menos antes do tempo previsto para o bebê nascer, ela foi fazer um exame de rotina e descobriu que já estava em trabalho de parto. E aí depois, algumas horinhas, o bebê nasceu. Chegou então Harry Richard Clark, o segundo bebê do casal. Ele estava um pouquinho abaixo do peso, mas nasceu bem. Claro que a preocupação dos pais, depois do que tinha acontecido com o Christopher, o primeiro bebê do casal, duplicou em cima aí do bebê. Então, tudo que o médico mandou para eles cuidarem e fazerem, eles fizeram com o Harry. Então, eles tinham um respirador específico para o bebê, se ele tivesse apneado o sono. Eles estavam seguindo tudo à risca para ter todos os cuidados para que o Harry ficasse bem. Ali com os exames todos, que eles faziam com o Harry, descobriram um sopro no coração, só que não tinha gravidade, então o bebê ia ficar bem. Ele tinha um respirador em casa, mas em 26 de janeiro de 1998, um funcionário foi lá retirar e levar de volta para o hospital esse respirador, e o Harry ficou sem o respirador. Isso antes da próxima consulta que a Sally faria do bebê. Sally estava dando leite para o bebê quando o Stephen chegou em casa, e aí ele foi lá ajudar o bebê, tem que arrotar e tal. E o Stephen foi fazer isso, só que o bebê vomitou, ao invés de só arrotar. Ele achou estranho, mas ele devolveu o bebê para Sally e foi para a sala ver televisão. Ele deixou o bebê ali do lado da Sally. Só que quando a Sally foi olhar o bebê, ela viu que ele já estava sangrando pelo nariz. Ela disse que percebeu que ele já estava pálido, frio e molinho. E aí a Sally, desesperada, pegou o bebê e desceu as escadas, pedindo socorro para o marido. E aí ela entregou o bebê e ligou para emergência, só que ela estava tão nervosa que acabou deixando a ligação cair. Aí ela ligou novamente e falou com os atendentes, até que eles pediram para falar com o marido dela, com o Stephen. O Stephen seguiu as recomendações e conseguiu ali fazer a reanimação do bebê até a emergência chegar. Eles continuaram a reanimar o bebê até seguir para o hospital, só que ele acabou não resistindo também. Isso era um pouco depois das 10 da noite. Aí o desespero tomou conta do casal mais uma vez. E aí eles fizeram também uma autópsia no bebê Harry, e também para ver o motivo dos engasgos dele, e claro, a causa da morte. Só que aí com a morte de Harry, eles perceberam semelhanças entre as duas mortes, a do Harry e do Christopher. E aí eles reabriram o caso do Christopher. E como, apesar dele ter sido cremado, eles tiraram todas as fotos antes da cremação e conseguiram então fazer essa análise dos dois casos. Só que aí, de acordo com as informações que eles tiraram, eles perceberam que as duas mortes poderiam não ter sido de causas naturais, e sim de asfixia mecânica, ou seja, este seria o motivo dos engasgos, essa asfixia nos bebês, no caso os pais. E aí, em 23 de fevereiro de 1998, Sally e Stephen Clark foram presos, suspeitos do assassinato dos seus 2 filhos. O Stephen foi solto logo depois que ele foi preso, mas a Sally foi acusada de duplo homicídio. Depois das orientações dos seus advogados, a Sally não falou com ninguém. Em 2 oportunidades que tentaram falar com ela, ela não falou com ninguém.
E esse caso teve uma grande repercussão da imprensa lá do Reino Unido, e tinha quem estivesse do lado da Sally e tinha quem acreditava que ela tinha sim tirado a vida dos seus próprios filhos. Lembrando que a Sally sempre se declarou inocente. E em 11 de outubro de 1999 começou então o julgamento de Sally Clark no Tribunal da Coroa de Chester, que duraria 17 dias. E a defesa de Sally alegava sua inocência e que os bebês tinham sido vítimas da síndrome da morte súbita infantil. Os argumentos da acusação, os ferimentos encontrados nos bebês, a mãe estar sempre sozinha com as crianças quando aconteciam as mortes, lesões encontradas nos bebês e também uma peça-chave na acusação, o renomado Sir Roy Meadow, uma testemunha fortíssima e muito conhecida e respeitada no Reino Unido. Mas quem é Roy Meadow? Ex-professor e pediatra da Universidade de Leeds. Ele foi até condecorado pela rainha e recebeu o título de Sir, tamanha importância dele para a Inglaterra. Sendo assim, ele se tornou uma testemunha de peso da acusação. E é aí que a gente chega na teoria das probabilidades, que foi usada na acusação da Sally Clark. E aí, de acordo com cálculos da teoria de Meadow, as chances de essas duas crianças terem morrido de causas naturais era 1 em 73 milhões. E com o perfil do casal, eram indícios suficientes para essa teoria de Meadow se confirmar. E é daí que vem a frase que ele usou. Se um bebê morre, é uma tragédia. Se 2 bebês morrem na mesma família, é uma suspeita. Se 3 ou mais, já é assassinato, até que se prove o contrário. Segundo Roy Meadow, o caso como esse, da Sally Clark, aconteceria somente 1 a cada 100 anos. O que, segundo ele, colocaria o casal e este caso dos bebês dentro da teoria dele. E foi o suficiente para os jurados aceitarem, por 10-2, essa teoria das probabilidades de Roy Meadow sobre a impossibilidade de ser morte natural. Isso foi em 9 de novembro de 1999, quando Sally Clark foi então condenada pelo assassinato dos seus 2 filhos. Ela tinha 35 anos e foi condenada à prisão perpétua no Tribunal de Chester. Sally, inclusive, estava grávida no momento do julgamento e chegou a dar à luz ao bebê, que ficou com o Stephen, e ela seguiu para a prisão. Logo depois, ela foi transferida para uma outra prisão em Essex. Só que um pouco depois do julgamento, vários especialistas vieram contestar a teoria de Meadow, desta probabilidade de 1 em 73 milhões. Um deles foi Roy Hill. Ele concluiu que a probabilidade de 2 mortes dentro de uma mesma família, 2 mortes súbitas, seguidas, estava entre 4,5 e 9 vezes mais prováveis do que 2 assassinatos seguidos. Apesar disso, o júri não aceitou a sua estatística e Sally Clark continuou presa. Isso era outubro de 2000. Um ano depois, em outubro de 2001, a Real Sociedade Estadista Britânica se manifestou preocupada com essas estatísticas. E aí começaram a surgir indícios de que Sally poderia ter sido presa injustamente e nas probabilidades errôneas de Roy Meadow. E assim o caso da Sally teve uma nova revisão. E descobriu-se então que Christopher, o primeiro bebê de Sally e Stephen Clark, perdeu a vida por uma infecção respiratória. Já Harry, o segundo bebê do casal, sofreu de uma infecção bacteriana que foi a causa da sua morte. E aí que entra outro erro. O patologista responsável pela autópsia de Harry, o Alan Williams, ele ocultou informações da autópsia. Ele ocultou provas que mostravam a presença de bactérias no bebê. Isso indicaria que a causa da morte teria sido natural e não um assassinato. E ele sabia, o Alan Williams sabia e não informou ninguém, desde 1998, nem aos laudos, nem à polícia, nem ao hospital e nem a ninguém. E essa informação poderia ter livrado Sally da prisão. E aí que entra o Tribunal de Apelação, pela Comissão de Casos Penais para revisar o caso da Sally. E a essa altura, já havia várias campanhas para que as acusações fossem retiradas. Isso era janeiro de 2003, 3 anos e 3 meses depois de presa, Sally Clark, então, ganhou liberdade. E era o assunto mais comentado na imprensa naquele momento, Todo mundo só falava sobre esse caso da Sally Clark. Só que com o caso da Sally, isso mudou todo o sistema judiciário da época. A partir de então, Porque depois disso, depois do caso da Sally, o procurador-geral Lord Peter Goldsmith, ele ordenou que outros casos semelhantes ao da Sally fossem então revisados, o que deu em uma dezena de casos.
Outras duas mães que também foram condenadas pelo assassinato dos seus filhos, a Donna Anthony e a Angela Cannings, elas também tiveram suas sentenças anuladas e foram postas em liberdade. Isso em 2003. Em todos esses casos que ficaram sob suspeita, quem acusou as mães e contestou a morte natural dos filhos dessas mães foi Roy Meadow. Em julho de 2005, ele foi condenado culpado por má conduta profissional grave em uma audiência do Conselho Médico Geral. Roy Meadow acabou apelando, ganhou, mas ele já estava sem prestígio. Em junho de 2005, o patologista Alan Williams foi expulso do seu trabalho no Ministério do Interior e também afastado das atividades forenses durante 3 anos, depois que o Conselho Médico Geral o condenou também por má conduta profissional grave. E apesar de todas essas condenações, as mais prejudicadas foram as mães, acusadas injustamente como Sally Clark. Ela acabou ajudando outras mães também, outras mulheres que tinham sido condenadas. O Stephen, ele acabou saindo do seu trabalho e foi ajudar a esposa. Eles acabaram vendendo a casa deles também para pagar os advogados. Eles só perderam com toda essa história. Mesmo depois de solta, Sally teve muitos problemas na vida dela que eles continuaram. A conexão entre o casal tinha diminuído por ela ter ficado presa e também a relação dela com o bebê, que ela tinha tido o 3º filho do casal, porque ela ficou longe da criança. Então essa adaptação, essa volta, ficou muito difícil para toda a família. Sem contar toda a parte mental e emocional da Sally, além dos transtornos mentais que ela tinha. E depois, Sally também se tornou dependente de álcool. Em 17 de março de 2007, a Sally Clark foi encontrada morta dentro da sua própria casa. Ela teve uma intoxicação aguda por álcool, segundo investigações, e não por causas naturais como tinha se pensado a princípio. Ainda tinham pensado também na hipótese de suicídio, mas a intoxicação por álcool foi a causa da morte da Sally Clark. A família criou um fundo também para o especialista Tim Davis, que faz estudos sobre a síndrome da morte súbita infantil. O Tim Davis, inclusive, ele foi um dos que ajudou na defesa da Sally. E o caso da Sally Clark foi tido como um dos maiores erros da história britânica do judiciário do século XX. E como o caso que eu trouxe para vocês também, que eu vou deixar nos cards, na Kathleen Folbigg, que também foi presa acusada de matar os seus filhos e foi solta agora no mês de maio. Segundo os especialistas, a Kathleen Folbigg jamais deveria ter sido presa. Ela foi solta depois de 20 anos. E a história de Sally Clark mostrou que estatísticas em análises matemáticas não são infalíveis, principalmente quando se leva em conta variáveis que podem incidir de forma determinante nos resultados. Quando foi solta, Sally disse: "Ninguém ganhou em um caso em que tristemente 2 inocentes perderam a vida e uma mãe com o coração vazio não pôde chorar seus filhos e sentir sua dor." Isso tudo levou Sally Clark ao fundo do poço e a se autodestruir. Estimavam-se que na época 200 bebês perdiam a vida por ano no Reino Unido. Isso na época do caso da Sally Clark, com maior ocorrência entre meninos do que em meninas. E hoje em dia, esses casos são um pouco mais raros. O estrago que o Roy Meadow causou na vida de Sally Clark e de outras mães também, com essa teoria das probabilidades, foi um dano terrível, irreversível. E a pena dele foi muito branda em comparação ao dano que ele causou na vida dessas mulheres e dessas famílias. Isso sem contar que os estudos e as teorias de Roy Meadow são um desserviço para a ciência e também para a comunidade científica séria. Você conhecia esse caso? Conta para mim aqui nos comentários. Tem outros casos também que você pode acompanhar aqui do lado. É só clicar e conhecer os outros casos do canal. Curte, comenta, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações e toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.